Graça e paz, meus irmãos. Como sempre a gente tem dito, estamos aqui para tentar falar aquilo que Deus colocou no nosso coração, que o Espírito Santo de Deus colocou em nosso coração, para falar à igreja e falar a muitos que estão nos acompanhando nessas gravações. Que Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigado pela atenção que você tem dado ao nosso trabalho aqui. Que Deus esteja abençoando. Nós vamos iniciar essa devocional lendo alguns versículos do Salmo 128. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Há pessoas que às vezes acham que temor a Deus é só saber que Deus existe. Ele não é ateu, mas, meus irmãos, é preciso andar nos caminhos do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Meus irmãos, o resultado de uma vida com Deus, é o resultado de uma vida que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás e tudo te irá bem. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião. É o que nós desejamos neste domingo, a você, a cada um de nós, que Deus esteja nos orientando e nos abençoando para o nosso crescimento espiritual. Eu queria que você colocasse diante de Deus agora, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, deixe as atividades, porque você está em culto a Deus. Então deixe todas as suas atividades, ore a Deus, dizendo: Senhor, não me deixe, ó Pai, cair no pecado. Não me deixe, Senhor, esfriar na minha fé, mas que o Senhor esteja me sustentando e me abençoando. Eu vou dar um período para que você ore nesse sentido. Coloque a sua vida em consagração diante do Senhor. Um período para você fazer a sua oração onde você estiver. Ó Pai, mais uma oportunidade o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos em culto e na Tua presença. Mais um dia, Senhor, o Senhor acrescenta na nossa vida, e que a nossa vida, ó Pai, não somente hoje, mas todos os dias, sejam, ó Deus, vidas dedicadas, ó Deus, vidas consagradas na Tua presença. Fala, Senhor, ao coração deste que nos ouve, ao nosso coração, ó Deus, para proferir a Tua palavra. Dirija, Senhor, os nossos passos. Faça-nos, ó Deus, estar sendo tocado pelo Senhor, pelo Teu Espírito, ó Deus. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar, para que estejamos dispostos, que estejamos, ó Deus, prontos para viver uma vida que agrade ao Senhor. Que não venhamos, ó Deus, confundir ser cristão com ir à igreja. Estamos, ó Pai, impedidos pela pandemia de estar na Tua casa em reunião, mas, ó Deus, nós não estamos impedidos de estar Te buscando, de estar, ó Deus, na Tua presença. Fala, pois, ó Pai, ao nosso coração. Dirija, Senhor, as nossas vidas. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.
Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Meus irmãos, nós gostaríamos de estar falando nesta noite de um assunto bastante conhecido, que foi o confronto do profeta Natã com Davi. O texto está em 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 15. É um tanto longo, mas eu vou ler rápido, porque, meus irmãos, é uma história impressionante. Eu queria que os irmãos notassem os castigos que Deus deu por causa daquele ato do rei Davi. Matou um homem, mas veja os castigos de Deus. Isso para dizer que Deus é justo. Deus é justo. 2 Samuel 12, do versículo 1 ao versículo 15. O Senhor enviou Natã a Davi
Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. Ele era rico mesmo. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha, bem querida, daquela família, daquele homem pobre. Vindo um viajante ao homem rico, não quisesse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu senhor e as suas mulheres e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Davi, você não tem por que reclamar, Davi. Eu te dei tudo, eu te livrei, eu fiz isso. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Meus irmãos, Deus é santo, e porque Ele é santo, Ele não pode compactuar com aquilo que é injusto. E porque Deus é santo, o seu julgamento será sempre imparcial. Meus irmãos, Deus não coaduna com o pecado. Com Deus não existe divisão de atitudes. Ora eu estou com Deus, ora eu estou com o diabo. Ora eu estou caminhando na graça de Deus, ora eu estou em pecado. Meus irmãos, não pode existir esse tipo de coisa, exatamente porque Deus é santo. Davi, meus irmãos, ele desejou a mulher de Urias, uma mulher certamente muito bonita, linda, e ele a viu no pátio da casa real, e ele cobiçou aquela mulher. Davi tinha direito a ter quantas mulheres ele quisesse.
Davi poderia ter jovens ao seu dispor. Todas as moças, todas as mulheres queriam ser esposa do rei. Meus irmãos, ele tinha tudo, pois ele manda saber quem era aquela mulher e falar assim: ela é casada, Davi. Ele falou: quem é o marido? É Urias. Ele está na frente de batalha da qual você comanda. Meus irmãos, simplesmente ele manda um emissário colocar Urias na frente do exército para que ele não escapasse, porque ele desejou aquela mulher. Mas por que cometer o pecado? Seria como Davi autorizasse assim: vai lá, coloca ele, porque eu quero que ele morra. E meus irmãos, Davi pensou que ninguém ficaria sabendo, e realmente até então ninguém ficou sabendo do que Davi mandara fazer. Teve uns passos aí durante essa questão, porque Davi coabitou com a mulher de Urias e ela engravidou. Então Davi, antes de dar a ordem de mandar matar a Urias, ele falou assim: olha, vai lá, chame Urias para vir aqui. Urias, eu acho que você é um soldado valente, você é um soldado que merece ser honrado. Urias falou: como assim? Davi disse para ele: eu vou dar a oportunidade de você posar na sua casa. Urias não aceitou. Olha que homem temente, olha que homem justo. Ele não aceitou ir para sua casa. Ele dormiu no pátio. Por que Urias não quis ficar com a sua mulher? Quanto tempo ele está afastado da sua família? Naquela época, meus irmãos, não existia DNA. Então a culpa era o seguinte: Davi engravidou a mulher, Urias falou assim para Davi: eu não sou diferente dos meus companheiros, esta oportunidade não foi dada a ninguém, eu não faria isso. E ele não fez. Então foi por isso que Davi resolveu mandar matar a Urias. Ele queria que Urias viesse e coabitasse com a sua mulher, para dizer que ela engravidou do próprio marido. Meus irmãos, veja como um pecado suscita outro pecado, um mal gera outro mal. Ele adulterou com a esposa de Urias, só que ela engravidou, e a consequência foi mandar matar o marido, porque senão ficaria desonroso para o rei, ficaria numa situação muito desagradável para o rei, principalmente porque ele se dizia temente ao Senhor, e ele era temente ao Senhor. Meus irmãos, isso aqui já traz uma grande lição. Há uns tempos atrás, eu passei muito tempo falando: quem erra, paga. Os irmãos lembram disso? Quem erra, paga. Davi pagou caro. Caro. Irregularidades, meus irmãos, dentro da família, com filhos, com esposas, porque era castigo de Deus para ele. E a criança que nasceu, Deus falou: ela não vive, ela não viverá.
Mas, meus irmãos, Davi, Deus aparece para Natã, o profeta, e fala assim: vai lá e fala com Davi. Natã, obediente a Deus, foi lá e falou com Davi. Davi, eu sei que você é justo, e eu queria aqui citar um caso para você julgar. O julgamento será seu. E Natã começou a proferir. Tinha um homem rico e um homem pobrezinho. O rico tinha muito gado e muitas ovelhas. O rico só tinha uma cordeirinha que ele comprou e foi criada como filha. O homem rico estava recebendo uma visita importante. Ele não pegou nenhuma das suas ovelhas, nenhum do seu gado. Ele foi lá e pegou a cordeirinha daquele homem pobre e preparou para hospedar aquele visitante. Meus irmãos, Davi cortou a história de Natã quando ele disse assim: esse homem deve morrer porque praticou coisa injusta. Então Natã fez Davi cair e julgar o seu próprio erro, cair em si e julgar o seu próprio erro. Só que Natã diz assim: pois é, Davi, o homem rico é você. Você tinha tudo, Deus te deu tudo, Deus te livrou de batalhas, de guerras. Deus fez por você, Davi, talvez o que ele não tinha feito por outras pessoas, Davi. Natã falou: é você, porque você tirou a vida do Urias para ficar com a mulher dele. Você notou, Davi, que um pecado gerou outro pecado? Meus irmãos, nós poderíamos dizer que Davi agora está cara a cara, não com o profeta Natã, mas cara a cara com o próprio Deus. Porque Natã naquele momento, ele era o homem de Deus para a restauração da vida de Davi. Ele era o homem de Deus naquele momento. Ele era a voz de Deus, era o representante de Deus para trazer aquela alerta a Davi. A grande questão aqui, meus irmãos, é o fato de que sempre é Deus que oportuniza, que nos dá oportunidade para os encontros e para os arrependimentos. Coisa importante isso, meus irmãos. Nenhum de nós teríamos condições de ir até Deus, porque estamos espiritualmente mortos. Paulo retrata esse assunto em Efésios 2, capítulo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Uma parte do versículo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Meus irmãos, uma questão aqui é o seguinte: se Deus não fala com Natã para ir lá e colocar Davi sob pressão, para relatar a ele o fato que ele havia cometido e pensava que ninguém ia descobrir, será que Davi, se não fosse confrontado com Natã, ele iria dispor a confessar e se arrepender? Meus irmãos,
Isso é uma lição importante para nós. É Deus quem toma a iniciativa. É Ele que cuida de oportunidades, meus irmãos, para que você e eu sejamos confrontados. Porque a pessoa que cai no pecado, ele perde totalmente a capacidade de ter vontade a qualquer coisa espiritual. Ele perde a capacidade. A pessoa em pecado, ele não enxerga o seu próprio pecado. Ele perde essa capacidade de ter vontade de recuperar. Davi era temente a Deus? Sim. Por isso que quando Natã confronta Davi, ele diz assim: olha, pequei contra Deus. Ele era temente a Deus. Mas, meus irmãos, eu creio que se Natã não confronta Davi, talvez ele demorasse muito tempo com aquele pecado. Mas, meus irmãos, isso é coisas que acontecem na nossa vida, porque o pecado de Davi nos mostra algumas coisas muito sérias a respeito do pecado. Primeiro, nos cega para as nossas injustiças e para as nossas iniquidades. O pecado, meus irmãos, nos cega, faz com que eu não enxergue mais. O que eu estou fazendo não é pecado, ou não é um pecado tão grande assim. Outra coisa, nos torna insensíveis para com as necessidades dos outros. É a questão do amor ao próximo. Meus irmãos, amar ao próximo não é só ajudar financeiramente. Amar ao próximo é não querer que alguma coisa de ruim acontece com aquele próximo. Eu não vou estar visando o lado da mulher daquele próximo, porque eu amo o meu próximo. Eu não vou passar ele para trás em algum negócio, porque eu amo o meu próximo. Porque eu amo. Meus irmãos, são diversas coisas que nós poderíamos dizer que o amor ao próximo não é só questão financeira. Você fazer uma cesta básica e aí você está demonstrando amor ao próximo. Davi não olhou nem um pouco para isso, o amor ao próximo. Ele achou a mulher bonita e a consequência foi coabitar com ela. Aproveitou a ausência do seu esposo, do seu marido. Ninguém ficaria sabendo, mas ela engravidou. Ele não amou Urias, tanto não amou que deu ordem para que ele fosse morto em combate. Meus irmãos, por isso nós poderíamos dizer: o pecado nos torna insensíveis para com as necessidades dos outros. Quantas vezes você que está me assistindo nesse momento já teve problemas familiares, já desejou a mulher do outro, isso causou ciúmes, causou desavenças entre a esposa e o marido lá, a convivência deles piorou muito. Isso não é demonstração de que você ama. Por isso o pecado nos torna insensíveis para com as necessidades dos outros.
Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, o pecado nos empodera para julgar. Nós começamos a não só estar em pecado e cego às injustiças que nós mesmos estamos cometendo, nos torna insensíveis para com as necessidades dos outros. A gente ainda se empodera, a gente fica cheio de poder para julgar. E começa a existir uma moralidade, meus irmãos, hipócrita. A pessoa começa a dizer coisas que ele está devendo. Era o caso dos fariseus. Eles ditavam coisas, impunham costumes que nem eles viviam assim. Por isso, meus irmãos, Deus, através da voz de Deus naquele momento, Natã, o profeta, ele confronta o estado de pecado de Davi. Assim, meus irmãos, como Deus também nos confronta, cada um de nós, quando pecamos. Deus nos confronta a cada dia, porque sabe que se deixar por sua conta e por minha conta, você irá se perder longe da presença de Deus. Você vai se perdendo, tornando insensível a todas as coisas. Por isso que nós falamos que o arrependimento começa com Deus, sempre em Deus, só em Deus. Desde o início até a vinda de Jesus Cristo, é Deus quem procura o homem para restaurar e manter comunhão com Ele. Você já imaginou que amor de Deus é esse? Davi merecia? Não. Davi merecia ser perdoado? Não. Não merecia ser perdoado. Mas o profeta Natã falou assim: olha, a sua sentença é que esse homem deve morrer, mas você não vai morrer. Deus te perdoou. Meus irmãos, que atitude maravilhosa de Deus. É a graça de Deus agindo nas nossas vidas. A graça de Deus naquele momento agiu na vida de Davi. Ele age na minha vida, na sua vida, para que possamos, meus irmãos, ser servos fiéis, servos consagrados na presença dEle. Precisa aparecer um novo Natã para tocar na vida de pecado que você está levando, meu irmão? Precisa aparecer outro Natã? Eu creio que não. A palavra de Deus nos confronta, mas às vezes você não tem muito contato com a palavra de Deus. Raramente lê a palavra de Deus. Então agora nesse momento de pandemia nem ouve, porque tem muitos que não lê e não tem contato com a palavra, mas ouve, domingo a domingo, domingo. Agora não está ouvindo, a não ser por esses momentos que estamos gravando, e não pode ser demorado, porque senão o pessoal não interessa. Tem que ser curto. Precisa aparecer um Natã para confrontar o nosso pecado? Ou nós estamos tranquilos na presença de Deus, carregando o nosso pecado e vivendo uma vida infeliz, e vivendo uma falta de paz tremenda para cada um de nós? Deus se colocou cara a cara com Davi, através do profeta. Deus quer a sua mudança. Deus está fazendo isso todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Ele confronta. Coloque-se diante de Deus. Aproveite as oportunidades que Deus tem dado. Graças a Deus que é Ele que toma a iniciativa, porque por nós mesmos nós não vamos a Deus.
Então não vai aparecer um novo Natan, mas o novo Natan está aqui falando para você agora, confrontando a sua vida. Agora sai de mim a responsabilidade, e a responsabilidade toda é só sua. Por quê? Você quer a salvação? Você quer vida eterna? Aproveite as oportunidades que Deus tem dado. Que assim o Senhor nos abençoe, que assim o Senhor esteja conosco. Próxima semana eu estou saindo de férias, mas eu vou gravar aqui para ajudar o pastor Jonathan. Eu vou deixar gravado. Eu tenho 3 pontos, mais 2 pontos ainda, a respeito dessa questão do pecado de Davi. No próximo eu vou falar que Deus nos confronta com as nossas injustiças e Deus revela a nossa ingratidão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor esteja presente conosco. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, ó Pai. Nós colocamos, ó Pai, essa pessoa que está nos ouvindo, ó Pai, nos assistindo hoje. Nós colocamos essa vida, ó Deus, que tem escondido o seu pecado, que tem um pecado que só Ele e Deus sabe, e o Senhor tem importunado ele por causa desse pecado. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor venha estar, ó Deus, presente com essa vida, fazendo, ó Deus, com que essa pessoa possa caminhar para o Senhor e confessar os seus pecados e dizer: Senhor, eu quero consagrar a minha vida diante do Senhor. Abençoe, ó Pai, aquelas que têm sido, ó Deus, exemplos de vidas espirituais, ó Pai. Continue trabalhando nessas vidas, ó Deus, que a Tua graça, que a Tua bênção, a Tua presença seja, Senhor, também com todos aqueles que têm sido fiéis ao Senhor. Toca, ó Deus, em nossos corações, prepara-nos, ó Deus, para a salvação, para a vida eterna em Cristo Jesus. Recebamos a bênção. E agora, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as ternas consolações do Divino Espírito repouse sobre vós e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém.